bem com vocês? Hoje, em mais uma aula de religião, vamos aprender mais uma história da Bíblia. E aí, tá ansioso? Tá querendo saber sobre quem que a gente vai falar hoje? Pois é, hoje nós vamos falar a história de um menino chamado Samuel. Isso mesmo, crianças, Samuel. Mas antes disso, nós vamos conhecer primeiro a mãe dele, que é essa aqui, tá? Essa aqui é Ana. Ana era uma mulher bondosa, uma mulher que confiava em Deus, gostava de orar, mas lhe faltava uma coisa: ela não tinha filhos. Ela tinha um marido muito bom. O nome dele era Eucana. Isso, bem parecido com o da Ana. Ana e Eucana. O marido dela sempre falava: "Ô Ana, na hora certa o Senhor vai nos dar um filho", mas Ana chorava muito. Ana ficava triste. Ana esperava tanto essa criança, mas nunca chegava. Muitas mulheres riam de Ana, falavam: "Ah, nem consegue ter um filho. Ah, Ana, você nunca vai conseguir ter um filho." E Ana se entristecia muito, ela chorava muito. E aí, Eucana falava para ela: "Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos?" E ela dizia: "Não, Eucana, não tenho o que me reclamar de você, mas eu quero um filho, eu quero ser mãe." E aí, um certo dia, Ana estava sozinha e ela fez uma oração ao Senhor. Ela disse assim: "Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo, Deus, que eu entrego ele para ti. Eu entrego ele nas tuas mãos. Ele vai morar com o sacerdote Eli, ele vai viver no teu templo, ele vai te servir, Senhor. Me dá um filho, Deus." E ela clamou de todo o coração. E o Senhor ouviu a oração de Ana. Ela tinha um coração sincero. E o Senhor gosta muito, não é? Do nosso coração sincero. E aí Deus ouviu e disse: "Eu vou dar um filho a Ana", né? O Senhor resolveu dar um filho a Ana. E aí, depois de muito tempo, chegou um menino especial. Isso mesmo, crianças! Chegou Samuel. Ai, Ana gostava tanto do seu filho. Samuel era um menino muito bom, um menino alegre, um menino que gostava de ajudar todos. Isso mesmo, crianças. Ele gostava de ajudar as pessoas, gostava de estar na casa do Senhor. Ah, Samuel era muito bom. Ana era muito feliz com aquele filho. E Eucana também. Eles eram uma família muito alegre. E depois de algum tempo, chegou, não é, o momento de Ana cumprir com a sua palavra. O que foi que ela falou para o Senhor, hein? Quando ela pediu um filho? Ela disse que o entregaria na casa dele, não é? Na casa de Deus. E assim Ana resolveu. E aí, Ana foi até lá onde o sacerdote Eli, ele era um homem de Deus que vivia ali. E Ana foi lá deixar o seu filho Samuel. E aí, quando ela chegou lá, né, eles três chegaram e Ana falou: "Oi, sacerdote, tudo bom?" E o sacerdote falou: "Tudo bom, Ana. Eu vim aqui cumprir com a minha palavra com Deus. Eu falei que entregaria o meu filho na casa dele se ele me desse um filho, e ele me concedeu essa bênção. E aqui está Samuel." E aí, Ana entregou Samuel na casa do Senhor. E aí ela sabia que Samuel estaria em boas mãos. Estaria ali com o sacerdote Eli, aprendendo as funções, não é, de um sacerdote, aprendendo ali a fazer as coisas de Deus. E Ana ficou contente em saber que o seu filho estava em boas mãos. E aí ela voltou para casa. Samuel, ele se dava muito, muito bem com o sacerdote. Eles eram amigos, muito amigos. Vocês sabiam disso, crianças? Aí nós temos aqui, olha só, a caminha do sacerdote, né, Eli. Samuel também precisava de um lugar para dormir, certo, crianças? E aí nós vamos colocar aqui a caminha do Samuel, ok? E ali Samuel morava.
Samuel morava com o sacerdote Eli. Isso mesmo. E cada um ficava no seu quarto, né? Samuel tinha um quarto e Eli tinha outro quarto. Certo, crianças? E aí, Samuel estava aprendendo muito ali com o sacerdote Eli. Ele ensinava muitas coisas para Samuel. Samuel amava cuidar das coisas da igreja, gostava de fazer o bem. Era um menino muito bom. E aí, uma certa noite, né? Ele se despediu aqui do sacerdote Eli, cada um foi dormir, né? O sacerdote Eli foi para a sua cama, para o seu quarto, e Samuel também foi dormir. E aí, de repente, Samuel estava lá deitado e ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz assim, Samuel, Samuel. Aí ele levou um susto, quem está me chamando? Será que o sacerdote que está precisando de mim? Vou lá onde ele. E aí ele foi lá. Sacerdote Eli, você me chamou? E ele, não, Samuel, eu estava dormindo. Ai, sacerdote, mas eu ouvi alguém me chamando. Samuel, você deve estar sonhando. Volte para o seu quarto e durma novamente. Tá bom, sacerdote? E aí ele voltou e deitou novamente. E aí, depois de algum tempo, ele ouviu novamente aquela voz. Samuel, Samuel. Ele me chamou, agora eu vou lá. Oi, sacerdote Eli. O que foi, Samuel? Você me chamou? Não, Samuel, não te chamei. Mas eu ouvi alguém me chamando. E aí o sacerdote entendeu. Olha, Samuel, se você ouvir novamente essa voz lhe chamando, você vai falar assim. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Samuel disse, tá bom. E aí ele voltou e se deitou e o profeta ali, o sacerdote, deitou também. E ali Samuel estava deitado e de repente ele ouviu novamente aquela voz. O que vocês iriam fazer, crianças? Vocês iriam se assustar, iriam sair correndo pensando que é um fantasma? Samuel não tinha medo não, ele confiava em Deus. E aí ele ouviu novamente, Samuel, Samuel. Aí ele, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Foi isso que o sacerdote Eli instruiu a Samuel falar, não foi? E quando ele falou isso, vocês sabem de quem era essa voz? De Deus, crianças, que privilégio! Samuel ouviu a voz de Deus. Ele era só uma criança, só um menino, mas Deus falou com Samuel. Ai, deve ser muito bom, crianças, ouvir a voz de Deus, conversar com Deus. Ai, Samuel teve esse privilégio. Que bom! Samuel era um menino muito bom. E ali o Senhor continuou falando com Samuel. A partir daquele dia, Samuel e Deus ficaram, amigos íntimos. Sabe aquele amigo que você conversa de tudo? Aquela amizade que é bem assim próxima de você, aquela pessoa que é próxima? Pois assim ficou Samuel e Deus. Eles ficaram próximos. Todos os dias conversavam. Samuel ouvia a voz de Deus todos os dias. Deus falava o que Samuel, devia fazer. Samuel ouvia as coisas que o Senhor dizia. Quando Deus queria falar com o povo, Deus falava através de Samuel e dizia, olha, Samuel, o povo não está se comportando, o povo está fazendo coisa muito mal, muito ruim. E aí Samuel avisava o povo, Ele ali agora era um profeta. Você sabe o que é um profeta? Um profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus. Samuel, ele transmitia essa mensagem. Ele ouvia o que Deus falava e dizia às pessoas, a cada um, o que era a mensagem do Senhor. Isso é um profeta. Profeta é aquele que transmite a mensagem de Deus. Samuel foi muito abençoado, não foi, crianças? E então, crianças, Samuel era apenas uma criança. E você também, que é uma criança, já pensou ouvir a voz de Deus? Então, continue aí nos caminhos do Senhor, tá bom? Continue firme, sendo uma criança bondosa, uma criança que não faz coisa ruim, uma criança que é comportada, que obedece ao papai e à mamãe, não é? Isso mesmo, crianças, são dessas coisas que Deus gosta, certo?
tenha um coração sincero, fale a verdade. Isso, criança, seja amigo de Deus. Isso mesmo, assim como Samuel. Samuel era um profeta do Senhor, um homem bom, né? Um menino bom que se tornou um homem também bom. Que legal, não é, crianças, essa história? Gostaram de saber a história de Samuel? Um menino que ouviu a Deus. Muito bem, crianças. Que bom. Então, vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus também? Vamos lá? Feche aí os seus olhos. E vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia, por mais esse momento que estou na Tua presença. Obrigado pela Tua fidelidade, que eu possa sempre ser uma criança bondosa, obediente e dedicada nas coisas do Senhor. Fala comigo, Deus, assim como o Senhor falou com Samuel, que eu possa ser como Samuel, um menino bom e um profeta do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém! Amém, crianças! Que legal! Essa foi a nossa história de hoje, que nós aprendemos sobre Samuel. Gostaram? Espero que sim! Então, crianças, até a próxima! Tchau! 1, 2, 3 palavrinhas! Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você
Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel,